Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu gravo essa aula para vocês, como vocês podem ouvir, na companhia de duas maritacas atacadas aqui no pé dessa jabuticabeira. E nós vamos começar hoje o estudo de começar e terminar hoje o estudo de uma outra forma de intervenção de terceiros. Ainda permanecemos no estudo das intervenções de terceiros. Na semana passada, estudamos a parte geral da intervenção para compreender, afinal de contas, quem são esses terceiros, qual que é a diferença entre terceiro e parte, por que as intervenções existem e se justificam, um olhar diferenciado que nós temos que ter sobre a participação no processo. Enfim, vimos aí algumas questões gerais relativas à intervenção e iniciamos o estudo da assistência, tanto assistência simples quanto assistência litisconsorcial, formas de intervenção de terceiros voluntárias, aquelas situações em que o terceiro quer ingressar pelos motivos que nós já vimos, aquela questão ligada ao interesse que nós vimos lá nas aulas de assistência. Hoje, nós iniciamos o estudo do chamamento ao processo. Começamos, então, uma forma de intervenção de terceiros que é provocada, que não é voluntária. Por que ela é que não é espontânea, né? Por que ela é provocada? Porque o terceiro é trazido para o processo. Ele não ingressa por vontade própria, mas sim ele é trazido por uma das partes do processo, nesse caso específico pelo réu, para integrar a demanda. Qual que é a ideia, então, desta forma de intervenção que nós chamamos de chamamento ao processo? Vamos lembrar, pessoal, para entendermos melhor isso, lá das nossas aulas de litisconsórcio. Quando nós estudamos o litisconsórcio facultativo, um dos exemplos que tratamos para estudar o litisconsórcio facultativo foi o caso dos devedores solidários. Devedores. Estamos falando agora apenas de uma intervenção de terceiros que o réu pode realizar, ok? Por isso que falamos apenas aqui, nessa situação, não é? Em devedores solidários. O que poderia acontecer naquela hipótese e por que se tratava de uma hipótese de litisconsórcio facultativo? O credor poderia ingressar com a ação contra todos os devedores ou apenas contra um dos devedores solidários. Lembram-se disso? Por isso que era um caso de formação de litisconsórcio facultativo. Imaginem agora que, podendo optar pelo ingresso na lide, por trazer no polo passivo da demanda apenas um dos devedores, o credor faz isso. Então, o credor propõe a ação unicamente contra um dos devedores solidários. Ora que esse devedor solidário se vê no polo passivo e no momento em que ele vai apresentar a contestação, o que ele pode fazer? Ele pode trazer para a demanda os demais devedores solidários. O que é o chamamento ao processo, então? É aquela forma de intervenção de terceiros em que um réu pode chamar para o processo outros réus que figurarão ao lado dele como litisconsortes passivos. É uma hipótese de litisconsórcio passivo, facultativo, ulterior e, na maioria das vezes, unitário. Por que este litisconsórcio, então, é facultativo? Relembrando, porque o credor poderia trazer todos os devedores para o polo passivo ou apenas um deles. Quando ele opta por trazer apenas um, a integralização desse litisconsórcio pode ser realizada pelo réu que está no processo, que trará os demais devedores para constituírem junto com ele um litisconsórcio passivo. Todos eles, então, ali serão litisconsortes. Se nós tivéssemos que fazer aqui um desenhinho para vocês entenderem melhor, e tem um livro do professor Atos Guzmão Carneiro, pessoal, bem antigo, super legal esse livro, antigo e bem bacana, em que ele tem vários desenhos para explicar todas as formas de intervenção de terceiros, um livro clássico. Eu estudei intervenções de terceiros por esse livro. Então nós temos aqui uma ação de A contra B. A aqui é o credor, B é um dos devedores. Imaginem um contrato em que há ali 3, 4, 5, vamos pegar 3 para ficar mais fácil, né? Aqui no nosso exemplo, devedores solidários. A então optou
por propor essa ação apenas contra um dos devedores solidários. O que esse cara aqui, quando for responder, quando for apresentar contestação, meu Deus, que escândalo, poderá fazer? Poderá trazer para o processo o devedor C e poderá trazer para o processo o devedor D. Quando ele faz isso, o que está acontecendo? Nós temos o polo ativo aqui, o autor, e no polo passivo, toda essa galera aqui, em litisconsórcio. Todos eles formam o polo passivo da demanda. O objeto continua o mesmo, a discussão da dívida, a discussão do contrato que todos eles celebraram. Porém, eles estão agora em litisconsórcio ao lado de B, porque B quis trazê-los, não foi o credor que quis trazê-los. Foi B, um dos devedores, que estava lá, dentro da piscina gelada e não quis ficar sozinho dentro da piscina gelada. Trouxe toda a galera dele junto para responder dentro da piscina gelada junto com ele. Essa é a ideia do chamamento ao processo. Vejam que só o réu vai ter interesse em fazer isso, né? O autor não vai fazer isso, porque o autor podia ter formado o litisconsórcio e não formou. Quem fará isso será então o réu, ok? O que acontece, pessoal, quando existe a formação desse litisconsórcio aqui? A sentença proferida vai condenar todo mundo junto. É uma hipótese de solidariedade passiva, né? Então a sentença que julgar o pedido desse cara aqui, desse autor, vai condenar todos eles solidariamente. E na hora de executar esta sentença, pode escolher contra quem ele quer fazer essa sentença ser cumprida. Ele pode direcionar essa execução somente contra B, ele pode direcionar essa execução somente contra C, ele pode direcionar essa execução somente contra D, contra esses dois ou contra todos eles. Ele pode, portanto, executar esta sentença contra todos estes réus. Por isso que é tão interessante o chamamento, né? O réu que traz os amiguinhos para o polo passivo, no caso de chamamento, divide com eles essa possibilidade de depois serem executados. Eventualmente, se só um deles for executado, esse que paga a dívida terá direito de regresso contra os demais. Afinal de contas, se, aqui no nosso exemplo, A opta por executar somente C, e ele pode fazer isso, e C paga essa dívida na execução, C depois vai poder cobrar de B e de D a parte que lhes cabe nesta dívida, porque era um caso de solidariedade, ok? Essa é a hipótese de chamamento ao processo. O código vai nos trazer, e isso está bem claro lá no material que eu preparei para vocês, as hipóteses em que o chamamento ao processo acontece. Elas todas tratam de situações de obrigações e de solidariedade possibilidade de vários devedores, enfim, em obrigações, apenas com situações, portanto, obrigacionais. E vai haver aí a possibilidade sempre de uma pessoa que tenha sido acionada numa demanda trazer as outras para arcarem com aquilo do lado dele. Então, que hipóteses nós vamos ter no código, por exemplo, com relação ao chamamento ao processo? Pode ser que numa ação exista a inclusão no polo passivo apenas do fiador. Tudo bem, contrato de fiança, lembram-se dela, já estudaram isso, imagino, não é? A ideia do fiador é a ideia de alguém que presta uma garantia num contrato. E quando nós temos um fiador num contrato, é possível que o credor direcione a sua ação diretamente contra o fiador, não contra o devedor principal. Mas o fiador sabe que ao lado dele, ou às vezes até primeiramente a ele, em casos em que há, por exemplo, benefício de ordem, existe um devedor principal que pode ser acionado. Então, se o credor não optou por trazer para o polo passivo o devedor principal, mas só o fiador chama ao processo o devedor principal, incluindo o devedor principal no polo passivo desta demanda. Vejam que nesse caso o fiador era responsável, mas havia alguém mais responsável ainda do que ele, no caso, o devedor principal. E então é possível que esse fiador proceda, realize o chamamento ao processo do devedor principal. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese que o código prevê
é a da situação em que há vários fiadores, às vezes há mais de um fiador no contrato. E aí o credor decide direcionar a ação apenas contra um dos fiadores. O que esse fiador que veio sozinho para o polo passivo pode fazer? Chamar os demais fiadores para virem para o polo passivo junto com ele. E a terceira hipótese é essa do exemplo que eu dei para vocês, hipótese de devedores solidários, solidariedade passiva. O credor direciona a ação contra um devedor e este devedor chama os demais devedores para o processo. Nestas três situações regulamentadas pelo Código, nós temos hipóteses de solidariedade relativa a obrigações. Deveria ser para obrigações de qualquer natureza, mas o STJ, num julgado que eu inclusive coloquei no material de vocês, repetitivo, ou seja, que forma um precedente vinculante, decidiu que o chamamento ao processo não pode ter por objeto obrigações de dar, mas sim apenas obrigações de pagar, de valores em dinheiro. Na hipótese, o STJ estava analisando um caso em que a União, demandada numa ação para a entrega de um medicamento, chama ao processo o Estado-membro, por entender que existe ali uma obrigação solidária entre eles. O STJ entendeu que não seria cabível essa hipótese de chamamento, porque ali havia uma obrigação de dar, e não uma obrigação de pagamento em quantia. Não concordo muito com essa decisão, mas ela veio inclusive num repetitivo do STJ, o número está ali no material de vocês, ok? Vejam então que em todas essas situações nós temos réus, que foram incluídos no polo passivo pelo credor, pelo autor, mas há outras pessoas igualmente ou até mais responsáveis do que aquele réu que ali está, e este réu, então, para não ficar ali sozinho, traz todo mundo para o processo do lado dele, ensejando em todas essas situações a formação de um litisconsórcio passivo ulterior e, na maioria dos casos, também unitário, ok? Essa é a hipótese do chamamento. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer na contestação. Então, o réu que foi incluído no polo passivo pelo autor efetua o chamamento ao processo dos demais, em todas essas hipóteses, nestas três hipóteses do CPC, na contestação. Quando ele faz isso, ele é o chamante e os demais são os chamados, réu chamante, os terceiros chamados, que então poderão vir para o processo. Claro que o juiz vai examinar esse pedido, se for caso de deferimento ou indeferimento, seja lá o que for, contra essa decisão cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 do CPC, em havendo o deferimento aí, caso haja, né, o deferimento do chamamento, estas pessoas ingressam ali como réus e tem então inclusive o prazo para apresentar contestação e todo, né, o procedimento, né, a audiência do 334 e tudo mais relativo ao procedimento vai se aplicar a eles, tá? É muito importante que o réu chamante, proceda, promova a citação dos chamados no prazo de até 30 dias ou, se eles estiverem em local incerto, em outra comarca, outra seção judiciária, em até 60 dias. Se ele não promove a citação dos réus chamados neste prazo, o chamamento perde o efeito e fica ele sozinho lá no polo passivo da demanda. Claro que, eventualmente, se o atraso na citação ocorreu porque o oficial de justiça segurou o mandado, não pôde realizar, estava com muito trabalho, ou se ocorreu algum atraso em razão da máquina judiciária, atraso, portanto, não imputado ao réu, ele não pode sofrer prejuízo, então nesse caso o chamamento não perde o efeito. Mas se eventualmente ele, por conta de condutas dele, não promover a citação dos chamados em 30 ou, excepcionalmente, em 60 dias, nós teremos aí uma hipótese em que o chamamento perderá o objeto, ok? O processo tramita normalmente, temos ali simplesmente um caso de litisconsórcio, nada mais do que isso. A fase instrutória eventualmente acontece e na sentença o juiz vai julgar aquele pedido, que é o mesmo. Só que agora ele não é mais direcionado só contra um réu, ele é direcionado sobre mais de um réu, porque é litisconsórcio. Esta sentença vai, portanto, condenar os réus ao pagamento do valor pleiteado pelo autor. E ali também haverá a constituição de um título desse autor em face de todos esses réus, como nós já vimos, porque se trata de hipótese de solidariedade. Ele poderá, então, executar, fazer cumprir essa sentença em face de qualquer um desses réus e aquele que paga terá direito de regresso em face dos demais.
Este é o chamamento ao processo, pessoal. É uma hipótese de intervenção de terceiros provocada. Me parece que é uma das menos trabalhosas que nós temos. A próxima que nós estudaremos é a denunciação da lide, que será já imediatamente na aula de amanhã. E vocês vão ver que a denunciação é um pouquinho mais complexa e nós teremos um momento amanhã especial só para analisarmos as diferenças entre a denunciação da lide e o chamamento ao processo, tá? Porque lá na denunciação da lide, como nós vamos ver, o réu, pode ser pelo autor também no caso da denunciação, mas o réu que chama ou que denuncia, né, que traz terceiros para o processo, não faz isso porque há propriamente uma situação de solidariedade e não haverá necessariamente formação de litisconsórcio. Haverá uma outra situação muito mais complexa que nós estudaremos amanhã. Não vamos nos preocupar com isso. Por hora, é muito importante que vocês compreendam com exatidão o que é o chamamento ao processo, para que amanhã possamos estudar a denunciação e conseguir vislumbrar bem certinho a diferença entre elas, que sem dúvida existe um pouco de confusão, muitas vezes, entre hipóteses que são de chamamento e hipóteses que são de denunciação. De todo modo, no final da aula de hoje, depois de verem esse vídeo, lerem o texto que eu separei para vocês, vocês vão olhar para casos que eu preparei para me dizer se, na opinião de vocês, de acordo com todo esse conhecimento aí que vocês adquiriram agora, é ou não caso de chamamento ao processo. Nós vamos trabalhar esses casos para entendermos bem certinho as hipóteses de cabimento do chamamento ao processo. E um último detalhe, pessoal. É possível, e é a doutrina que admite isso, o CPC não fala disso, mas a doutrina admite isso, nós pensarmos em chamamentos sucessivos ao processo. Porque o que pode acontecer? O credor propõe ação contra o devedor. O devedor 1 chama ao processo o devedor 2, mas tem um terceiro devedor, que aquele réu que veio para o processo não traz, não realiza o chamamento dele. Então, um réu realiza o chamamento de outro réu e este segundo realiza o chamamento deste terceiro. Isso também pode acontecer, ok? O código não fala disso. O código prevê que as denunciações da lide, que é essa outra forma de intervenção, podem ser sucessivas, amanhã falaremos disso, mas ele não prevê hipóteses de chamamento sucessivo, só que a doutrina prevê a possibilidade de chamamento ao processo de forma sucessiva, ou seja, um réu chama o outro chama o outro e todo mundo da mesma forma ali formará esse litisconsórcio facultativo e, como se trata de solidariedade, todo mundo depois poderá ser condenado a realizar, a cumprir aquela condenação, ok? De chamamento ao processo era isso. Olhem para os casos, pensem aí e daqui a pouquinho nós nos encontramos para discutirmos se de fato se trata ou não de hipótese de chamamento ao processo e por que são ou não hipóteses de chamamento ao processo. Fiquem bem, se cuidem, até amanhã. Um beijo para vocês.